Olá, o Interesse Público começa agora, que você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. Na série 50 anos do golpe, as ações do Ministério Público Federal para recontar a história da guerrilha do Araguaia e o esforço para responsabilizar os autores de crimes cometidos durante a repressão ao movimento. Medicamentos vencidos e mal armazenados. Em Tocantins, o MPF intervém mais uma vez para garantir a qualidade do serviço público de saúde. Em Goiás, uma decisão do Ministério da Saúde deixa as mulheres de 40 a 49 anos sem acesso a exames de mamografia. O MPF instaurou o inquérito civil público para apurar o caso. E veja também, no Pará, consumidores cansados de ficar sem internet pedem ajuda ao Ministério Público Federal. Essas e outras notícias agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. A tentativa de enfrentar a ditadura por meio da luta armada foi duramente combatida pelo regime militar. Na segunda reportagem da série sobre os 50 anos do golpe, você vai ver como o Ministério Público Federal se organizou para desvendar o lado mais violento e obscuro da repressão e para que o Estado possa dar uma satisfação às centenas de famílias de desaparecidos. O Marechal Arthur da Costa e Silva foi o segundo presidente do regime militar. Seu governo iniciou a fase mais dura e brutal do período autoritário. O AI-5 entrou em vigor e, entre as medidas, possibilitava o fechamento do Congresso, a cassação de políticos e acabava com o direito de habeas corpus. Decretado em 13 de dezembro de 1968, o ato vigorou por 10 anos. Isso é uma característica muito importante do nosso sistema e do nosso golpe, que foi uma obsessão pela legalidade. Em todos os momentos, os golpistas e os militares fizeram questão de construir um anteparo de legalidade para a sua atuação. O AI-5, ele é uma exceção, digamos assim. Aliás, ele é mais importante do que os outros porque em todo esse esforço de criação de um arcabouço jurídico, ele é aquele que vai abrir a janela para as medidas de exceção, né? Depois de todo esse esforço, é ele que vai abrir a janela para as medidas de exceção e que vai inaugurar o que depois o Zeni Ventura chamou de anos de chumbo. Com o endurecimento do regime, um grupo de esquerda resolveu enfrentar os militares por meio da luta armada. A guerrilha do Araguaia ocorreu no início da década de 1970 e foi organizada pelo Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. O movimento recebeu esse nome porque ocorreu nas proximidades do rio Araguaia, entre o Pará, Maranhão e o atual estado do Tocantins. Miquéias Gomes de Almeida, conhecido como Zezinho do Araguaia, hoje com 76 anos, é um dos poucos sobreviventes do movimento. Nós não estávamos lá no Araguaia para derrubar o regime. Nós estávamos defendendo a liberdade. Era só o que nós estávamos fazendo. Dentro das nossas condições de 58 jovens contra 10 mil homens das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, que se revezavam a cada 90 dias. Tivemos uma ditadura das mais longas da nossa região, 21 anos. E uma das mais furiosas, das mais duras. Me enche de indignação quando escuto dizer que foi uma dita branda,
Isto é uma clamorosa mentira. Foi uma ditadura cruel, muito seletiva, mas que infernizou a vida do povo brasileiro, que lhe tirou as liberdades, que os perseguiu, não só dentro do território brasileiro, até fora do Brasil, os brasileiros foram perseguidos. Mortos, desaparecidos, torturados, presos, um dos exílios de maior número e dos mais longos que a história do Brasil conheceu. Para que o regime continuasse funcionando sob um sistema jurídico, legal, adequado, eles criam um sistema, um aparato, cria ou deixa ser criado um aparato informal de perseguição, tortura e morte. Em 2010, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos por não ter punido os responsáveis pelas violações cometidas na guerrilha do Araguaia. O tribunal ainda determinou que fossem feitos todos os esforços para localizar os corpos dos ativistas. A Corte concluiu que o país é responsável pelos desaparecimentos de 62 pessoas, ocorridos entre 1972 e 1974. O Ministério Público Federal tem contribuído para dar cumprimento à decisão da Corte Interamericana. Entre os trabalhos está o acompanhamento de escavações em busca de restos mortais de guerrilheiros e a apresentação de denúncias. O coronel da Reserva do Exército, Sebastião Curió Rodrigues de Moura, e o major Lício Augusto Maciel, por exemplo, foram acusados por sequestros durante a guerrilha do Araguaia. Nossa compreensão é de que o povo, o país que conhece a sua história, tende a não deixar que fatos dessa gravidade, dessa natureza, tornem a se repetir. Então, esse estudo dos fatos passados, mas também a punição das pessoas que ainda estão vivas e que cometeram tais atrocidades, faz parte da ideia de construção de um Estado democrático de direito. E essa é a expectativa do Ministério Público, contribuir na medida do exercício da sua própria atribuição, para que nós tenhamos um ambiente de respeito às leis, aos direitos humanos mais fortalecido no nosso Brasil. Neste ano, o Ministério Público Federal atuou mais uma vez no caso de Sebastião Curió. O Tribunal Regional Federal, com sede em Brasília, trancou a ação penal contra o coronel. O TRF aplicou a lei de anistia ao processo e também alegou que houve a prescrição do crime, ocorrido há mais de 30 anos. Mas a Procuradoria Regional da República discordou desse posicionamento e recorreu da decisão. Não se aplica no caso específico por essa questão de uma outra lei ordinária posterior à própria lei de anistia, que é o caso da Convenção Americana de Direitos Humanos, estabelecer que sejam efetivados as punições, o processamento na esfera criminal dos responsáveis. Não pode-se falar de homicídio, até com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal, que julgou a extradição de responsáveis pelos crimes da mesma natureza, e afastou a alegação de prescrição sob o fundamento que, não tendo qualquer vestígio material da pessoa, da sua efetiva morte, não dá para presumir a morte. Portanto, enquanto não aparecer a pessoa, não pode se correr o prazo prescricional. A Associação Brasileira de Anistiados Políticos apoia o entendimento da Procuradoria Regional da República da Primeira Região. Está mais que comprovada não a participação, mas a responsabilidade do Major Curió a respeito desses 5 desaparecimentos forçados. Esta ação penal, com certeza, tem provas produzidas que comprovam que este cidadão é o responsável por isso e assim sendo, ele precisa ser responsabilizado criminalmente por isso. Espero sinceramente que o caso seja reaberto. Este trancamento, do nosso ponto de vista, é absurdo. Você vai ver na próxima reportagem da série sobre os 50 anos do golpe, a contribuição do MPF para localizar restos mortais de desaparecidos e apurar crimes cometidos contra populações indígenas durante a ditadura militar.
A seguir, o Ministério Público Federal se mobiliza em Tocantins para acabar com o desperdício de dinheiro público na área da saúde. E em Goiás, o MPF questiona uma decisão do Ministério da Saúde que pode pôr em risco a vida de muitas mulheres. A gente volta daqui a pouco.